pessoal, professora Ana Carla de volta. Nós estamos aqui com a nossa colega Elizabeth Dudziak. Ela agora vai fazer para a gente algumas demonstrações de como a gente pode fazer pesquisas em duas grandes bases de dados. Por favor, Elizabeth, fique à vontade. Então, aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho de uma das bases mais importantes para quem está começando a pesquisa. Essa é uma base multidisciplinar, mas que também traz dados de citações, o que nos leva a perceber quais seriam os artigos, papers, autores mais relevantes em determinadas áreas de conhecimento. Começando aqui por uma busca básica, né? Você também pode fazer busca por autor, por referência citada, pode fazer uma busca avançada, mas o ideal é sempre começar pelo básico, né? E aqui destacando que é importante a gente olhar sempre pela coleção principal. Isso porque essas outras coleções que vocês devem estar visualizando, elas às vezes são parte do pacote, às vezes não são. Mas a coleção principal, Core Collection da Web of Science, essa sim, abrange tudo que nós, como assinantes pela CAPES, temos direito de acessar. Então, começando por um exemplo, tem alguma sugestão, professora, de expressão? Ou vamos com o Smart City? Vamos colocar Smart Cities. Eu acho que é um bom tema porque ele perpassa todo o curso deles, inclusive nas políticas públicas setoriais que eles vão estudar, que aí eles podem colocar depois o complemento da política pública setorial que seja do interesse deles. Então tá. Então, como eu disse, essa base ela também aceita pesquisa truncada, que é quando a gente coloca o asterisco, e aí significa que entra tanto no singular quanto no plural. Aceita também expressões entre aspas, e você também pode adicionar outros campos para filtrar mais ainda o seu tema, seu tópico, né? Mas no momento aqui... Posso dar uma sugestão para a gente colocar um tópico? Vamos pensar um tema. Health, saúde. Ok. Assim que escreve, né? Sim. Então, vamos dar aqui você também pode fazer uma limitação por data. Quiser colocar nos últimos 5 anos, né? Talvez seja melhor. E podemos, então, acionar aqui a busca. Vamos ver quanto conseguimos. 795 referências. Aqui você pode estar rearranjando os resultados e as palavras Smart City e Health, eles estão incluídos tanto no título, podem estar incluídos no título, no resumo, ou mesmo durante o texto. Olha, vejam aqui em amarelo a expressão Smart City, aqui embaixo Smart Cities, demonstrando que a estratégia deu certo, né? Podemos rearranjar essa ordem de aparecimento de referências. Em geral, por default é por relevância, mas essa relevância não significa que é porque é mais importante. Significa que este artigo está em primeiro lugar porque ele repete mais vezes a expressão Smart City. Então, quanto mais a expressão se repete, para este sistema da Web of Science é mais relevante. Mas nem sempre isso é realmente um indicador de qualidade. Você também pode rearranjar pela data, né? Deixa eu ver aqui. E você pode pegar do mais antigo para o mais novo.
um elemento que é bastante referido, né? A quantidade de citações daquele artigo. Como é que eu busco isso no Web of Science, na hora que eu vou Ah, fazer é essa... verdade. Podemos, então, rearranjar pelo número de citações. Aí ele vai dizer que esse artigo de 2017 foi o mais citado, 296 citações ele obteve. Ele também é considerado um paper altamente citado. Que vocês veem que tem aqui do lado esquerdo também tem filtro para esse tipo de artigo, os mais citados ou artigos em acesso aberto. Eu talvez não tenha esclarecido, essa base Web of Science, ela é referencial, mas eventualmente ela tem links para texto completo quando são de acesso aberto ou são assinados pela instituição. Esse caso aqui a gente tem, ó, vejam, full text from O que publisher. é uma base referencial? O que diferencia uma base referencial de outras bases que não são referencial? Então, a base referencial, ela só traz as informações do item, não o texto. É próprio trazer o autor, o título, a fonte, o volume, a página, mas não o texto completo. Por isso que é chamado de referencial. Pode acontecer de você colecionar as referências e depois ter que buscar o texto completo em outro lugar. Por isso essa definição de base referencial, ela não é de texto completo. Elizabeth, eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu estava com essa pergunta guardada para o fim da sua apresentação, mas eu acho que como a gente está na base do Web of Science, essa pergunta ela cabe agora. Um dos grandes problemas quando todo mundo pode escrever, publicar na internet, e que há uma profusão muito grande de artigos, sejam eles em revista que tem revisão por pares, que não tem revisão por pares. Um dos grandes problemas do pesquisador hoje é a curadoria dessa informação, né? Quando eu fiz faculdade na década de 90, a gente ainda ia às bibliotecas que tinham um fichário, né, que a gente ia lá, pegava a fichinha do livro e ia buscar o livro. E estava começando alguma coisa de pesquisa na internet, ali na década de 90, muito incipiente. Então, a gente conseguia saber quais eram os textos ditos relevantes da nossa área. Hoje em dia, quando eu coloco essa busca e vem essa quantidade fabulosa de textos, né, em revistas variadas, em várias partes do mundo, em línguas diferentes, como é que eu faço a curadoria disso? Como é que eu sei que algo é relevante para a minha área? Então, Ana, já por estar indexado na base Web of Science ou também na base Scopus, que são duas bases semelhantes, já é um ponto de partida de qualidade. Porque para ser indexada, a revista ser indexada em uma dessas bases, já tem assim um crivo, já tem um grande grupo de especialistas que fazem seleção com critérios bastante rígidos para poder colocar aqui. Então, de qualquer modo, você partindo já dessa base de dados, seja Web of Science, seja Scopus, você já está olhando para as melhores revistas publicadas internacionalmente. Claro que você também pode avançar, né, analisando resultados em relação às revistas. E isso a gente tem métricas, indicadores, que são também contabilizados, estão disponíveis para você, vamos dizer, você está em busca da melhor revista, não só dos melhores artigos. Cada uma das revistas que estão aqui disponibilizadas, elas têm toda uma métrica que as faz serem mais importantes do que outras revistas que poderiam estar disponíveis, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho a lista de revistas, que ele também tem. Deve estar mais para baixo.
Eu acho que essa é uma pergunta que está no coração de todo pesquisador hoje em dia, né? No meio de uma Verdade. pesquisa de Como filtrar? 10 mil artigos, eu vou ler tudo. É, Então, o que é que eu vou ler? é verdade. Então, a questão toda é a seguinte: quando você começa a busca, você pode tentar especificar o máximo possível para também já ter acesso a conteúdos que realmente têm a ver com o que você publica. Por outro lado, se você restringe muito na busca inicial, você pode perder oportunidades de descoberta de artigos muito relevantes. Por isso que eu sempre entendo que numa busca inicial é importante fazer mais básico mesmo. E depois, com os filtros, você olhar mais para a área que você acha importante. E aí, mesmo até, você pode também baixar várias referências, realmente ler os resumos, os abstracts, para ver se tem a ver com o que você está pesquisando. Na leitura do abstract, muitas vezes você encontra expressões populares, expressões mais usadas. E isso te dá mais possibilidades de alternativas de busca de expressões novas, expressões mais usuais, expressões da área, né? Também são importantes para a gente fazer uma busca melhor. Aqui, como a gente pode ver, tem algumas revistas que estão, e aí tem o número de artigos publicados. A IEEE Access é uma das que mais publicam em relação a esses dois tópicos, né, que nós colocamos. Estou vendo aqui outras revistas que parecem bastante interessantes, de cidades sustentáveis também, se você quiser ver mais opções. Ele mostra um quadro bem amplo, você pode fazer seleções de vários títulos, né? E depois você também pode se ater a esses para restringir sua busca. E aí meio que você fica daquela maneira, acaba descobrindo quais são as revistas mais importantes para sua área, né? Vamos voltar aqui. Não sei se respondi a sua pergunta. Cada um tem um sistema, né? Respondeu sim. Então, esses com as tacinhas, cor de laranja, né? São prêmios, aqui são papers altamente citados. São alguns que vale a pena, né? Dar uma olhada. Você também pode analisar os resultados. Nesse caso, vou selecionar alguns itens aqui para a gente ver o que seria esse analisar resultados, né? Da mesma maneira, de uma forma diferente, são apresentadas aquelas facetas, né, aqui à esquerda, e do lado as áreas, nesse caso, áreas de conhecimento, e aqui que tem essa interface, Smart City e saúde, né? Então, a gente vê as áreas que mais publicam e também as revistas mais importantes. Também dá para selecionar e fazer uma exportação. O importante também é olhar essa parte de idiomas. Por quê? Há muitos recursos que às vezes estão em idiomas que nós não dominamos, mas felizmente nessa área temos a maior parte em inglês. Isso porque a Web of Science, ela indexa revistas que podem estar escritas em português, chinês, em coreano. O abstract estando em inglês e passando nos critérios, a revista é indexada. Recentemente eu fiz uma apresentação e a gente estava trabalhando sobre algumas coisas de Covid. Há muito material sobre Covid-19, mas está em chinês. Então, se você for trabalhar com o tema, dependendo do idioma,
é muito complicado, mesmo sendo linguagem científica, você realmente ter acesso a esses conteúdos e entendê-los, né? Mas veja, olha, tem até 3 artigos aqui em português. Você pode fazer essas análises. Vou voltar aqui. Também por categorias, né? Que a gente estava falando de áreas de conhecimento. Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar. A gente também pode fazer aprimoramento, né, dessas buscas. Retomando aqui, mudando a sua estratégia. Pode também demandar aqui você estando logado, né? Como eu estou aqui, ó, Elizabeth. Posso fazer também demandar que sempre que saia um artigo novo eu receba um alerta, né? Ou de um journal, ou de uma citação, ou de alguma coisa que eu salvei, um tema. E assim eu vou receber no meu e-mail sempre que sair uma publicação nova sobre esse assunto. Então é mais ou menos isso que eu queria demonstrar, né? Para não também cansar muito. E agora eu queria ver se eu consigo mostrar para vocês o Dimensions. Tudo bem? Ótimo, Elizabeth. Vamos gravar o Dimension num bloco separado, porque quem Pois quiser não. assistir o Web of Science assiste esse, quem quiser assistir o Dimension assiste também separado. Perfeito. Então encerramos aqui esse bloco. Espero vocês no próximo com a nossa colega Elizabeth Dudziak. Até mais.